Salmo de número 138 e versículo 2. A parte B diz assim: Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esse versículo aqui mostra o quanto Deus valoriza a sua palavra. E, em outras palavras, esse texto fala a respeito da supremacia da palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos a Bíblia como livro e hoje nós vamos estudar a Bíblia como a palavra de Deus. Mais do que um livro, a Bíblia é a mensagem viva de Deus à humanidade. Conhecê-la é, acima de tudo, conhecer a Deus. O propósito central da nossa vida deve ser conhecer a Deus. E Jeremias, falando da parte de Deus, diz: não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus. Jesus disse, referindo-se ao conhecimento de Deus, que isto é a essência da vida eterna. João capítulo 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Desde o primeiro versículo, a Bíblia coloca Deus no centro de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já está presente, muito antes da criação. Seu estudo tem por finalidade principal o conhecimento do próprio Deus. Então, o objetivo principal pelo qual nós lemos a Bíblia é conhecer a Deus. A W. Tozer, que foi um dos principais escritores do século passado, ele diz que aquilo que vem na nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Ele diz que a falta do conhecimento de Deus faz com que muitas pessoas que se dizem crentes se reúnam aos domingos pela manhã para adorar a Deus, mas acabam de fato cometendo idolatria, porque elas adoram um Deus que elas não conhecem e por isso acabam adorando um Deus que elas criaram. Se chegarmos a conhecer o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos em nosso propósito e fazemos que seja baldado o propósito de Deus em seu livro. Então, o objetivo supremo é termos um conhecimento de Deus. E você sabe que a palavra conhecer não é somente no sentido intelectual, mas é no sentido também de intimidade. Tanto é verdade que a Bíblia usa justamente essa palavra nas traduções mais antigas, como João Ferreira de Almeida, usa a palavra conhecer para falar do ato conjugal. E Adão conheceu Eva e gerou a seu filho. Podemos conhecer a Deus não apenas intelectualmente, mas também intimamente. Podemos ter comunhão e intimidade com Deus vivo. Hoje nós vamos falar a respeito da inspiração divina da Bíblia. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros é a sua inspiração divina. A ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erro. Então, o que torna a Bíblia diferente dos demais é que a Bíblia é um livro inspirado. Os demais livros não são. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A expressão "assim diz o Senhor" ocorre mais de 2.600 vezes nos 66 livros da Bíblia. Então, isso mostra a ênfase de que o livro que temos em mãos carrega as palavras de Deus. Diversas vezes os profetas disseram: "E veio a mim a palavra do Senhor, e Deus falou comigo." Então você percebe que várias vezes nós temos o testemunho das Escrituras de que elas carregam as palavras do Senhor. Então, antes de nós falarmos a correta definição de inspiração da Bíblia, vamos pensar em algumas teorias falsas da inspiração. Então nós destacamos aqui 5 teorias inadequadas que distorcem a compreensão da inspiração divina. A primeira delas é a inspiração natural humana. Ela reduz a Bíblia ao talento de grandes gênios,
negando o sobrenatural. Então, algumas pessoas pensam que a Bíblia ela foi escrita por homens como inteligentes, como Camões, como Rui Barbosa, Shakespeare, Machado de Assis. Então, atribui ao talento e às qualidades do autor. Qual que é o erro disso? É negar o milagre da inspiração. É negar o sobrenatural. Davi, ele disse que o Espírito do Senhor falou através dele. Então, diversas passagens das Escrituras afirmam que Deus, de fato, utilizou a vida dos escritores para transmitir a sua palavra. Então, essa teoria da inspiração natural humana, ela é falsa. Uma segunda teoria é a inspiração divina comum. Equipara a inspiração dos escritores à experiência espiritual cotidiana do crente. Mas aí a gente pode ver que não é verdade essa posição, por duas razões que é nos apresentada pelo pastor Antônio Gilberto. Primeiro, porque a inspiração do crente, ela implica em gradação. Gradação e também pode ser perpétua. Então, a inspiração, quando a gente fala assim, por exemplo, que John Bunyan, que escreveu O Peregrino, era um autor inspirado. Ou alguém que compôs um hino famoso, um hino muito bonito, foi alguém inspirado. Mas não é no mesmo sentido da inspiração das Escrituras. Isso nós devemos ter em mente. Essa inspiração, ela é diferente. Ela é uma inspiração no sentido de uma iluminação, no sentido de uma capacitação de Deus, diferente da inspiração dos escritores, que não permitiam gradação. Por exemplo, existem escritores hoje em nossos dias que são, de certa forma, mais inspirados do que outros, que têm mais condições, mais profundidade de escrever do que outros. Os escritores bíblicos não. Ou eles eram, ou eles não eram inspirados. E também isso fala a respeito da possibilidade de perpetuidade. Então, enquanto a inspiração dos autores bíblicos, ela era temporária, ela podia vir por determinado momento na vida de um escritor, a inspiração que nós temos hoje, ela é perpétua. Pegando aqui a título de exemplo, o próprio pastor Antônio Gilberto, que escreveu muitos livros, durante muitos anos da sua vida, ele foi muito usado por Deus para produzir diferentes obras teológicas que até hoje nos abençoam. Então, a inspiração divina, ela não pode ser comparada com a inspiração comum. Então, nós temos que fazer essa distinção. Também essa teoria não se aplica à inspiração das Escrituras. Terceiro, a inspiração parcial. Me parece que os modernistas, ou os teólogos liberais, eles abraçam essa tese, porque afirma que só partes da Bíblia são inspiradas. Até hoje, os liberais afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é. Mas a nossa declaração de fé, a nossa profissão de fé, é que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. E essa palavra toda faz toda a diferença. Quarto, ditado verbal. Faz dos escritores máquinas, ignorando seus estilos e personalidades únicas. Então, algumas pessoas afirmam que Deus havia ditado as palavras aos escritores. Mas quando a gente examina o texto bíblico, a gente vê que cerca de 40 escritores tinham estilos diferentes, tinham personalidades diferentes, tinham vocabulários diferentes. Isso acaba refutando essa tese. Por exemplo, o estilo de Pedro é diferente do estilo de Paulo, que é diferente do estilo de João. O estilo de Moisés é diferente do estilo de Isaías, que é diferente do estilo de Amós, que é diferente do estilo de Miqueias. Então nós não podemos confundir. E a inspiração das ideias. Separa a ideia
e palavra. Qual que é o sentido aqui? A inspiração das ideias, essa teoria afirma que Deus inspirou somente as ideias e não as palavras. Porém, quando nós examinamos as Escrituras, a gente vai perceber que a inspiração está também nas palavras, não somente das ideias. Até porque nós não podemos desassociar uma coisa da outra. Não há como você, por exemplo, pensar sem palavras. Não tem como formular uma ideia sem palavras. Portanto, a inspiração, como nós vamos ver, ela também é verbal. Qual então é a doutrina correta da inspiração das Escrituras? É a inspiração verbal e plenária. A doutrina correta afirma que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas. Ou seja, quando nós falamos verbal, nós queremos dizer que cada palavra da Bíblia foi inspirada. Por exemplo, Paulo, quando fala sobre a promessa de Deus abençoar todas as nações através do descendente de Abraão, ele observa o fato de que não está escrito e as tuas descendências, ou e as tuas posteridades, como diz a versão corrigida, mas a tua descendência, no singular, e a tua posteridade, que é Cristo. Ou seja, até o modo em que as palavras se encontram na Bíblia foram inspiradas por Deus. E plenária quer dizer que toda a Escritura. Não existe um texto mais inspirado do que o outro. Todos são igualmente inspirados por Deus. Os escritores não funcionaram como máquinas. Houve cooperação vital entre eles e o Espírito Santo, que os capacitava. Homens santos escreveram com palavras de seu vocabulário, porém, sob uma ação tão poderosa do Espírito que o que escreveram foi a palavra de Deus. A inspiração cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Então, quando fechou-se o cânon, não houve mais inspiração nos termos bíblicos. Então, nós temos aqui uma boa definição do que é, de fato, a inspiração bíblica. Inspiração dos livros da Bíblia, a inspiração verbal e plenária. Uma questão importante que nós podemos trabalhar é que existe uma distinção entre revelação e inspiração. Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela foi revelada. O que é revelação? Revelação é Deus dando a conhecer ao escritor coisas desconhecidas. Temos aí como exemplo Daniel. Daniel recebeu por revelação de Deus a profecia das 70 semanas. Paulo diz na carta aos Gálatas que ele recebeu o seu evangelho pela revelação de Jesus Cristo. Mas há algumas porções das Escrituras que, apesar de terem sido igualmente inspiradas por Deus, elas não foram dadas por revelação, mas elas foram o registro do conhecimento de alguns escritores. Como, por exemplo, Lucas, o médico amado, que ao escrever o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele afirma que fez uma minuciosa investigação. E também Moisés, que foi testemunha ocular de vários acontecimentos narrados no Pentateuco. O ponto importante aqui, ao falarmos a respeito da inspiração das Escrituras, é que existe uma diferença entre a declaração da Bíblia e o registro da declaração. Por exemplo, mentir é claramente pecado segundo as Escrituras, mas a Bíblia registra algumas mentiras. A gente sabe que Satanás, ele é mau, que ele é o pai da mentira, que ele é aquele que peca desde o princípio, mas a Bíblia faz muitos registros de palavras de Satanás, de ações de Satanás. Então, inspirado aí não é as palavras em si, mas o registro das palavras. Por exemplo, no Salmo 14 está escrito: não há Deus. Isso claramente está errado. É uma frase equivocada. E a Bíblia diz que quem diz isso é os nécios, são os loucos, são os tolos. Então, a frase está errada, mas o registro é inspirado. Então, nós fazemos essa distinção.
Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, a Bíblia narra a morte de Saul. Como foi que Saul morreu? Quem lembra? Ou seja, ele se suicidou. Mas em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 6 a 10, a Bíblia registra a história do Amalequita. O Amalequita, querendo ser recompensado por Davi, ele mentiu dizendo que havia matado o rei Saul. Então percebam que a palavra foi registrada e o registro está a inspiração está no registro, mas as palavras do Amalequita estavam completamente erradas. Eram palavras mentirosas. Daí a necessidade de reconhecermos que há uma diferença entre passagens descritivas e passagens prescritivas. A Bíblia, por exemplo, registra, vamos tomar por exemplo aqui o livro de Juízes, o comportamento até mesmo de alguns juízes, de alguns líderes do povo de Israel, que foram claramente reprovados por Deus, mas a Bíblia registra estas passagens. Mas existem outras passagens da Bíblia que são prescritivas. Elas não servem apenas para nos informar, mas elas servem também para legislar a nossa vida. São normativas, são passagens que mostram o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, existem passagens descritivas, como o adultério de Davi, uma passagem descritiva. A Bíblia não oculta nem mesmo os erros dos seus maiores heróis, mas passagens prescritivas que mostram que nós não devemos adulterar, que o adultério é pecaminoso e reprovado por Deus. Então, é importante nós fazermos essa diferenciação para não cairmos em erro, em um pensamento contraditório. Aqui nós temos então as frases de pelo menos 2 escritores, 2 teólogos sobre a inspiração. Primeiro é B.B. Warfield. Ele diz o seguinte: a inspiração é a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, tornando seus escritos a própria palavra de Deus. Louis Berkhoff, ele diz o seguinte: a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, pela qual seus escritos se tornaram a palavra de Deus. Então não deve haver dúvida em nós de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. E porque ela é inspirada a palavra de Deus, ela também é inerrante. No Salmos 12, versículo 6, está escrito: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. O que quer dizer a palavra inerrância? É a qualidade daquilo que não possui erro. Na Bíblia não há erros e contradições. O testemunho da arqueologia e das ciências afins tem confirmado este atributo da Bíblia. É uma coisa que eu tenho observado, meus irmãos, ao estudar a bibliologia, a arqueologia, é que a arqueologia, ela tem confirmado diversos relatos bíblicos, diversas passagens, diversas cidades, diversos registros bíblicos têm sido confirmados pela arqueologia. Mas a arqueologia nunca, de modo nenhum, conseguiu refutar uma passagem das Escrituras. Ela já confirmou diversas passagens, mas nunca refutou nenhuma passagem das Escrituras. Isso é muito significativo. Portanto, quando encontrarmos na Bíblia um trecho discrepante, não pensemos logo que é erro. Eu lembro uma vez, Bruno, que um pastor, não me pergunte o nome, disse que eu devia estudar teologia para descobrir os erros que havia na Bíblia. E eu achei já naquela época um absurdo. Eu discordei dessa afirmação dele. Eu prefiro concordar com Agostinho de Hipona, que disse assim: num caso desse, deve haver erro do copista, tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. E a maioria das vezes, essa última frase se aplica: sou eu mesmo que não consigo entender. A Bíblia não possui erros.
Ela não somente é inspirada e inerrante, ela também é infalível. João capítulo 10, versículo 35, são as palavras de Cristo, e a Escritura não pode falhar. O que é infalibilidade? Doutrina de acordo com a qual a Bíblia Sagrada é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. As Escrituras não falham, nenhuma de suas palavras jamais caiu, nem cairá por terra. No livro do profeta Jeremias está escrito que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Assim se expressou Carl F. Henry. Há apenas uma única coisa realmente inevitável. É necessário que as Escrituras se cumpram. A mesma Escritura que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, também é completa. Provérbios capítulo 30 e versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O que é completude? Completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimos nem diminuições. É aquilo que é suficiente por si mesmo. É uma das razões pelas quais o verdadeiro cristianismo só tem a Bíblia como autoridade e nenhum outro escrito, porque a Bíblia é a completa palavra de Deus. Pode ver que as seitas, os demais movimentos pseudo-cristãos, eles têm outros escritos que eles chamam de sagrados, que eles chamam de autoridade, mas nós rejeitamos tudo isso. Assim, Wayne Grudem, que é esse teólogo da foto, Wayne Grudem define a completude das Sagradas Escrituras. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo, em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Interessante o texto de Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, que termina com uma advertência. A Bíblia termina com advertência, dizendo que nós não devemos tirar nenhuma palavra desta profecia, porque aquele que tirar será privado da árvore da vida, das bênçãos que estão descritas neste livro. Mas nós também não devemos acrescentar, porque aqueles que acrescentam algo às palavras dessa profecia, as pragas, as maldições serão acrescentadas à sua vida. Então isso mostra que a Bíblia é completa, não pode ser retirada nada e nem pode ser adicionado absolutamente nada. Harmonia e unidade da Bíblia. Os seus 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos, em 3 continentes, africano, europeu, asiático, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, homens que na maioria dos casos nunca se conheceram e ainda assim produziram um único livro coerente e poderoso. Uma obra humana nessas circunstâncias seria uma Babel indecifrável. Então o fato da Bíblia ser plenamente harmônica é uma prova de que ela provém de Deus. 4 pilares da harmonia bíblica. Primeiro, os escritores. Nós vemos aqui a diversidade dos ofícios. Eram príncipes, no caso, por exemplo, nós vemos Moisés, pescadores, né? Moisés era tanto legislador, como o libertador do povo, líder do povo quando eles saíram do Egito, pescadores como Pedro, João, nós vemos teólogos como o apóstolo Paulo, o profeta Isaías, que era um homem erudito, reis como Davi, Salomão, pastores como Amós. Todos esses, nas suas diversas funções, eles tinham estilos diferentes, mas escritos que se completam como um só. Se hoje nós pegássemos advogados, médicos, psicólogos, professores, filósofos, pessoas das mais diversas classes sociais e ofícios e pedimos para eles escreverem um único livro, juntarem os seus escritos, certamente ia ser uma Babel indecifrável, ia ser um livro cheio de contradições, de erros, de incoerências.
Mas não é isso que acontece com a Bíblia. Muitos desses homens nem chegaram a se conhecer. As condições. Deserto, nós vemos Davi, muitas vezes ele escreveu fugindo de Saul, sobre perseguição, masmorras, quantas vezes o profeta Jeremias, ele foi lançado no calabouço, colinas, prisões, Paulo escreve as suas cartas da prisão, exílio, João, ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. A mensagem flui uniforme como um rio do nascente ao mar. As circunstâncias foram as mais diversas também. Guerra, no caso de Davi, nós vemos que Davi escreveu sobre guerra muitas vezes. Paz, no caso de Salomão. Tristeza, os salmos revelam muito isso, Alegria, o livro de Cântico dos Cânticos expressa muita alegria. Um só sistema de doutrinas, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação. A razão, atrás de cada elemento humano, estava em operação a mente infinita de Deus, o único arquiteto possível. Então nós afirmamos que apesar da Bíblia ter cerca de 40 escritores, ela possui apenas um autor, que é Deus. Por isso a Bíblia é um livro divino, humano. Divino porque Deus é o seu real autor. Ele que inspirou os autores. Mas humano. Por que humano? Porque Deus usou as pessoas. Vamos ver um texto importante. Quando a gente fala sobre inspiração das Escrituras, pelo menos 2 textos devem nos vir à mente. Primeiro é 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo inspirado ali é o termo grego theopneustos, que quer dizer soprado por Deus. Isso é muito importante. Mas existe um segundo que eu quero ler, que é 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pode ler, Bruno, por favor. Notem vocês, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Há uma tradução, João, que diz assim, que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então isso expressa muito bem o significado destas palavras. E isso justifica o fato de a Bíblia ser um livro sagrado, divino, proveniente de Deus, porque o Espírito Santo moveu os escritores para escreverem tão somente as palavras de Deus. As pedras foram preparadas em tempos e lugares remotos, mas ao serem justapostas, combinaram-se perfeitamente, porque atrás de cada elemento humano estava a mente infinita de Deus. Isso é muito interessante. Eu quero ler alguns textos agora com vocês, que mostram que a própria Bíblia reivindica para si esta inspiração, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então você percebe, por exemplo, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura inspirada por Deus é certamente uma referência ao Antigo Testamento, que mostra que é um livro sagrado, é uma porção sagrada das Escrituras. Mas o Novo Testamento também tem o selo da inspiração. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Posso começar? Por favor. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está dentro do cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Olha que interessante. Paulo está dizendo que a Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha. Aonde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Ou seja, ele está chamando o Antigo Testamento de Escritura. E ao mesmo tempo ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Aonde está escrito isso? Lucas, capítulo 10, versículo 7 e Mateus, capítulo 10, versículo 10. Ou seja, ele está afirmando que os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, é Escritura também. Isso é muito interessante. Paulo está chamando então de Escritura esses
essas porções da Bíblia Sagrada, esses livros bíblicos. Outro texto que é importante é 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Aqui nós vamos ver o apóstolo Pedro chamando de Escritura as palavras, as cartas do apóstolo Paulo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Pode ler, Bruno. E tende por salvação a benignidade em nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, os ignoros, inconstantes, distorcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Perfeito. Então vocês notam que Pedro aqui nesse texto é muito claro ao chamar as palavras, as cartas, as epístolas de Paulo de escrituras. Ele diz igualmente as outras escrituras. Então ele está comparando as cartas de Paulo ao Antigo Testamento. Então passagens como essa mostram que tanto o Antigo como o Novo Testamento eles são inspirados por Deus, que são autoritativos, que são a mensagem de Deus para nós. A aprovação de Jesus e o testemunho do Espírito. Então Jesus para nós é a maior autoridade. E vocês percebem que Jesus, ele refere-se ao Antigo Testamento como a palavra de Deus. Ele chama o Antigo Testamento de a palavra de Deus. Jesus não somente fez isso, mas ele leu as Escrituras. Na sinagoga em Nazaré, conforme Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20, Jesus leu as Escrituras. Jesus ensinou as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27, diz que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus também a cumpriu. Jesus disse, convinha-se que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus cumpriu as Escrituras. Ele venceu Satanás no deserto usando a palavra de Deus, citando o livro do Deuteronômio, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus foi alguém que honrou as Escrituras. O saudoso missionário Eurico Bernstein, ele diz que pelo menos 1/10 das palavras de Cristo são citações das Escrituras. Além da aprovação de Jesus, nós temos o testemunho interior. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele não somente ele dá testemunho a nós de que nós somos salvos, de que nós somos filhos de Deus. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse mesmo Espírito Santo também dá-nos a certeza, a convicção íntima, interior, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Antes de eu conhecer todos esses argumentos que nós estamos mencionando aqui, eu já cria que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já cria que a Bíblia é um livro especial, que a Bíblia é um livro diferente dos demais, que a Bíblia é o livro dos livros. Outro ponto que contribui, que aponta para a Bíblia como palavra de Deus, é o cumprimento das profecias. Qual é o outro livro nesse mundo que tem profecias cumpridas? Qual é o livro? E pensando na Bíblia, que é um livro que pelo menos 1/3 da Bíblia é composto de profecias, isso deve chamar muito a nossa atenção. Se pelo menos uma profecia da Bíblia tivesse falhado, nós deveríamos rejeitar esse livro. Mas pasmem vocês, só na vida de Jesus há mais de 300 profecias cumpridas. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Isaías capítulo 53, Salmo 22, Zacarias capítulo 9, Daniel capítulo 9. Nós vemos abundantes mensagens dos profetas cumpridas em Cristo. A Bíblia fala em Isaías 7,14 que ele nasceria de uma virgem. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele nasceria em Belém. Fala a respeito da sua ascendência, ele seria descendente de Abraão, descendente de Davi. E o Novo Testamento abre com essas palavras: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mostra que ele operaria milagres, mostra que ele teria uma vida perfeita, sem pecados, mostra que ele seria morto,
mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E muitas outras profecias como estas foram cumpridas na pessoa de Jesus. Isso é impressionante. Sobre Israel, não somente sobre o surgimento da nação de Israel, mas também a respeito do seu cativeiro, a respeito do seu regresso do cativeiro, a respeito da restauração de Israel. Há muitas profecias em Jeremias, Isaías, Ezequiel, que falam sobre a restauração da nação de Israel. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que é muito conhecido, Isaías capítulo 66 e versículo 8. Esse texto do profeta Isaías, ele fala a respeito da restauração nacional de Israel. Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Irmãos, esse texto cumpriu-se cabalmente no dia 14 de maio de 1948. Vejam vocês, Israel, depois de quase 2000 anos de diáspora, de estar disperso por diversas nações, voltou a ser um Estado. E desde então os judeus têm voltado àquele território que nós conhecemos como a terra de Israel. Nós vemos que Deus também utilizou profetas como Daniel para falar a respeito dos últimos impérios mundiais. As profecias, por exemplo, de Daniel são tão cirúrgicas, tão assertivas, que alguns céticos pensam que Daniel escreveu como historiador e não como um profeta. Daí eles colocam a data do livro de Daniel muitos anos depois, já no período interbíblico, como se tivesse escrito por um homem desconhecido e dado falsamente a autoria a Daniel, como se fosse um escrito, pseudo-escrito, né? Como nós chamamos, né? Pseudo-epígrafe, exatamente. Obrigado, Bruno. A gente vai falar sobre os pseudo-epígrafes na próxima lição, né? Na próxima aula. Bom, mas nós vemos que se cumpriu cabalmente as profecias com respeito aos impérios. Por exemplo, com respeito ao Império Persa, ou Medo-Persa, nós vemos que o profeta Isaías, ele falou a respeito de Ciro, pelo nome, cerca de 150 anos antes dele nascer. E isso é muito significativo. Somente Deus pode prever assim. Somente Deus pode prever o futuro. A influência da Bíblia nas pessoas e nas nações. Gregos e romanos alcançaram píncaros de cultura e legislação, mas sem a Bíblia, a licenciosidade, a impureza e a corrupção moral prevaleceram. Você sabe o quão pervertidos eram os gregos, apesar de tanta sabedoria humana. Eles tinham tanto conhecimento, tinham tanta sabedoria, e ainda assim eles eram idólatras. Eles eram extremamente depravados moralmente. Os romanos, por exemplo, é dito que de todos os imperadores, o único que não foi homossexual foi Cláudio. E ainda assim ele era casado com uma prostituta. Todos eram extremamente perversos. Todos eram totalmente entregues ao pecado. Nenhum de seus livros deteve essa maré. Somente a Bíblia transforma indivíduos e nações, conduzindo-os a Deus. F.B. Meyer, que é esse homem da foto, ele diz o seguinte: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. E isso é verdade. A Bíblia transforma o caráter de indivíduos. Quantas pessoas hoje, ex-presidiários, pessoas que tiveram uma vida pregressa, uma vida totalmente reprovada pela sociedade, tiveram suas vidas transformadas ao terem o contato com a palavra de Deus. Ao lerem a Bíblia, eles foram transformados. Isso é extraordinário. Porque a Bíblia é única entre todos os livros. Sempre nova e inesgotável.
Em mais de 20 séculos, o homem não conseguiu melhorá-la. Cada leitura revela algo nunca visto antes. A Bíblia é a sempre atual palavra de Deus. Alguém já disse que esse livro é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Tem alguns que dizem assim, temos que atualizar a Bíblia. Talvez você já deva ter ouvido isso. Mas na verdade, se nós quisermos se atualizar, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Eu gostei muito da frase do pastor Antônio Gilberto, quando ele disse que, apesar de quase 2000 anos de término da escrita das Escrituras, ainda assim parece que a tinta ainda está se secando. Isso é extraordinário. A Bíblia, então, é um livro sempre atual. Uma vez eu estava dando aula na escola dominical e o irmão perguntou, mas por que está escrito que a nossa Bíblia é atualizada? João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, revista e atualizada. E aí a gente tem que entender o seguinte, que essa atualização está relacionado à linguagem e não à mensagem. A mensagem é a mesma. Desde 2000 anos atrás até hoje, no Japão ou aqui no Brasil, é a mesma. Agora a linguagem não. O português que era falado 500 anos atrás já não é o mesmo português que é falado hoje. É muito diferente, muito diferente. Eu gosto de dar um exemplo da seguinte forma. O que significa na Bíblia a palavra caridade? Quem é que sabe? Quando a Bíblia diz assim, Deus é caridade. Em outras palavras, quer dizer que Deus é amor. Que Deus é amor. Todos conhecem isso. Deus é amor, ou Deus é caridade, é a mesma coisa. Então, caridade, como traziam as versões antigas, quer dizer amor. Mas imagina, João, um homem dizer assim à sua esposa, querida, eu casei com você por caridade. Outras razões pelas quais a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, é que ela é universal e familiar. Todo crente, em qualquer língua ou nação, a recebe como se fosse escrita diretamente para si. Isso é muito significativo, né? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Você percebe isso? A Bíblia foi escrita, sua maior parte, no Oriente. Norte da África, no continente europeu, no continente asiático. Mas ainda assim nós temos ela de uma forma tão familiar que é como se ela fosse escrita para nós. E de fato é. Contém apenas verdade. Os demais livros têm joias, mas retiradas da lama. A Bíblia é verdade sem mistura, do início ao fim. Na oração sumo sacerdotal de Jesus, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Imparcial e honesta, nenhum livro humano exporia as falhas de seus próprios heróis como a Bíblia faz, dando toda a glória a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não oculta os seus pecados. Moisés, Elias, Pedro, a Bíblia não oculta os pecados dos seus maiores heróis. Se fosse produto humano, a Bíblia já estaria desatualizada e jamais revelaria as fraquezas do próprio homem com tanta imparcialidade. Nós falamos que a Bíblia ela transforma a vida das pessoas. Um exemplo disso é a vida desse homem, Agostinho de Hipona, que era um professor de retórica, era um homem muito erudito, mas de uma vida extremamente depravada. Ele teve sua vida transformada ao ter o contato com a palavra de Deus. Ele viu crianças cantando, tome e leia, tome e leia. E ele pegou um texto do livro de Romanos, onde diz que nós não devemos andar de uma forma dissoluta, de uma forma depravada. E ali a sua vida foi transformada, sua vida foi impactada. Nunca mais ele foi o mesmo. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti.